Oi pessoal, aqui nós temos então mais uma questão para nossa revisão aí de física, né? Para nossa avaliação, para nossa SAB. Bom, essa questão é uma máquina de Atwood, né? Então a máquina de Atwood é um dispositivo simples que permite testar as leis da mecânica. Com ela, é possível determinar a aceleração adquirida por dois ou mais corpos de massas diferentes. Considere a máquina da figura a seguir composta por dois blocos de massas M1 80 kg e M2 de 20 kg. O cabo que une os blocos é ideal, isso é, não possui massa e é inextensível. Considere também que não há nenhum atrito e que G, a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Represente as forças que atuam nos blocos 1 e 2 e calcule a aceleração adquirida por eles quando são abandonados. Determine a tensão no cabo. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, toda vez que você for fazer um exercício que envolve leis de Newton, represente as forças, né? A mecânica newtoniana ela é baseada no estudo das forças que agem no corpo. Então é preciso que a gente identifique quais são essas forças. A primeira coisa, representar as forças. Então vamos lá. Quais são as forças que agem no corpo? Bom, no corpo 2, nesse corpo 2 aqui, nós vamos ter duas forças, né? Nós vamos ter aqui a força peso, que o puxa para baixo, e nós vamos ter aqui para cima a tensão na corda que o sustenta. No corpo 1, nós temos algo similar. Nós temos uma força peso que o puxa para baixo, beleza? E temos uma força que o puxa para cima, que é a força exercida pelo cabo, pelo fio ou pela corda. Então, muito bem, nós vamos fazer aqui o seguinte, ok? Nós vamos pegar estas forças e vamos analisar o que vai acontecer com esses corpos devido à ação destas forças. Vamos primeiro identificá-las, né? Então, primeiro, no corpo 1, nós temos para baixo o peso do corpo 1 e nós temos aqui a tensão do cabo que sustenta o corpo 1. No outro lado, nós temos a tensão no cabo que sustenta o 2 e temos aqui o peso do corpo 2. Vale lembrar que como esse cabo é o mesmo, ele apenas passa aqui por uma polia, uma corda que vai de um corpo até o outro, significa dizer que as tensões aqui e aqui são absolutamente iguais. Tá? Então, quando você tem um cabo só, a tensão em todos os pontos do cabo é a mesma. Beleza? Então, vamos ver. Repare que a massa do corpo 1 é 80 quilos e a massa do corpo 2 é, portanto, 20 quilos. Nós concluímos assim que o corpo 1 é mais pesado do que o corpo 2. Tá ok? Se o corpo 1 é mais pesado do que o corpo 2, significa que quando esse arranjo, quando a máquina de Atwood for liberada, nós vamos ter que esse corpo 1 tende a se movimentar para baixo, pelo fato dele ser mais pesado. Ao descer, o corpo 1 irá puxar o corpo 2 para cima. Então nós vamos ter aqui duas situações. O corpo 1 indo para baixo, o corpo 2 indo para cima. Então essas setas vermelhas indicam aqui, né, o sentido de movimento adquirido pelos corpos. Agora vamos pensar, vamos estudar o que acontece com as forças para que elas promovam esse movimento. Então veja, você tem uma força no corpo 1 que age uma para cima, outra para baixo. Para cima nós temos a tensão, para baixo nós temos o peso. Vamos pensar um pouquinho? Por que esse corpo vai descer? Vamos pensar em função destas forças. Esse corpo irá para baixo. Por quê? Porque a força que o puxa para baixo está vencendo a força que o puxa para cima. Então, se o corpo está indo para baixo, nós podemos afirmar que a força que o puxa para baixo
é maior do que a força que o puxa para cima. Isso aqui, ó, está relacionado ao corpo, né, que nós estamos chamando aqui, ó, M1. Agora, quando você pensa no corpo M2, o que vai acontecer com ele? Ele vai para cima. Se ele vai para cima, significa que as forças que o puxam para cima são maiores ou têm maior intensidade do que a força que o puxa para baixo. Logo, para o corpo 2, a gente tem que a tensão é maior do que o peso 2. Então, nós temos aqui, ó, o estudo, né, das forças que agem no corpo 1 e no corpo 2. Nós já sabemos que uma é maior do que a outra e nós já sabemos quem é a força maior. Tá ok? Bom, uma vez que nós identificamos quais são as forças e identificamos que uma delas está ganhando da outra, é mais intensa do que a outra, nós podemos concluir que o corpo não pode ficar em equilíbrio, que um corpo só fica em equilíbrio quando as forças opostas que atuam sobre ele se anulam. E para isso acontecer, as forças opostas precisam ser iguais. Nós já concluímos que essas forças não são iguais. Uma está sendo mais intensa do que a outra. Logo, se o corpo não pode estar em equilíbrio, nós estamos lidando com uma situação que envolve a segunda lei de Newton. Então, nós temos aqui um caso de aplicação da segunda lei de Newton. Logo, o que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é aquela que diz que força resultante é igual a ma. Ou seja, a força resultante que atua em um corpo de massa m provoca nele uma aceleração. Bom, então nós vamos expressar aqui agora, usando a relação entre as forças, quem serão as forças resultantes que atuam nos corpos M1 e M2. No corpo M1 nós temos duas forças opostas. Quando nós temos dois vetores opostos, a força resultante é dada pela diferença entre o vetor maior e o vetor menor. Então, no caso, a força resultante que atua no corpo de massa M1, ela é dada pela força maior, o peso desse corpo, o peso de 1, menos a força menor, a tensão. Então, vejam, nós temos aqui uma expressão matemática que nos permite calcular a segunda lei de Newton do corpo de massa M1. Para o corpo de massa M2, nós temos que a força resultante sobre ele é dada pela força mais intensa, a força maior, no caso a tensão, subtraída da força menor, que no caso é o peso do corpo 2. Então veja, aqui nós temos a força resultante no corpo 1 e aqui nós temos a força resultante no corpo 2. Para obter essa expressão da força resultante, foi necessário apenas analisar qual que era a relação entre as forças que existiam no corpo, ou seja, identificar qual delas é maior do que a outra. Quando as forças são iguais, a força resultante é nula, então essas forças não geram força resultante, tá ok? No nosso caso aqui, nós teremos uma força resultante. Agora, diz a segunda lei de Newton que força resultante é massa vezes aceleração. Então, reparem, você tem a massa e a aceleração. Nós vamos substituir aqui, ó, onde existe força resultante e força resultante, nós vamos substituir esse termo força resultante pelo produto massa vezes aceleração, ok? Então, para o corpo 1, esse produto fica a massa de 1 vezes a aceleração é igual ao peso de 1 menos t. Reparem, eu peguei essa expressão aqui de cima e troquei força resultante pelo produto ma, baseado na segunda lei de Newton. Vou fazer o mesmo do lado de cá. Vou trocar esse termo força resultante pelo produto ma. Então vai ficar aqui m2 vezes a é igual a t menos p2. Por que eu não coloquei a1, a2? Porque como as caixas se movem juntas, a aceleração adquirida por uma é igual à aceleração adquirida pela outra. Ou seja, da mesma forma que a velocidade daquela que desce cresce, a velocidade daquela que sobe vai crescer também. Então as acelerações são absolutamente
iguais, tá ok? Bom, a gente pode fazer aqui agora uma substituição, né? Porque a gente conhece as massas das caixas, beleza? E a gente tem como calcular o peso delas. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos substituir essas informações. Primeiro, vamos obter aqui o peso da caixa 1. O peso do corpo de massa M1 é M1 vezes G, né? Pão muito gostoso, peso mg. Então, o peso da caixa 1 é de o peso da caixa 1 é de 80 quilos, multiplicado pela aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso vai nos dar um peso de 80. Quando eu pego o quilograma e multiplico por metro por segundo ao quadrado, eu obtenho Newton. Esse é o peso da caixa 1. 80 não, desculpa. 80 vezes 10 dá 800 newtons. Ok? Então, o peso da caixa 1 está calculado aqui, é de 800 newtons. Agora a gente vai achar o peso da caixa 2. Quem que é o peso da caixa 2? É a massa dela multiplicada por G. Então, o peso da caixa 2 é 20 quilos multiplicado por 10, que é a aceleração da gravidade. Logo, nós vamos ter que o peso da caixa 2 será 20 vezes 10. Nós teremos, então, 200 newtons. Mais uma vez, o quilo vezes o metro por segundo ao quadrado nos dá a grandeza Newton. Vejam, a gente conhece a massa das caixas e os pesos das caixas. Nós vamos substituir essas informações aqui, nessas expressões. Então, para o corpo 1, nós vamos ter a massa dele é 80, multiplicado pela aceleração, que a gente não conhece, essa é uma das perguntas da questão, é igual ao peso do corpo 1, que nós acabamos de encontrar, 800 menos T. Agora aqui nós vamos substituir as informações relativas ao corpo 2, né? Então a massa dele é 20 vezes A, isso vai ser igual a T menos o peso do corpo 2, que é 200 newtons. Reparem que aqui nós temos duas expressões. Cada uma dessas expressões tem duas variáveis, o A e o T. Não é possível você obter, né, resolver uma equação com duas variáveis, mas você pode resolver duas equações com duas variáveis. A maneira mais simples de fazer isso é montando um sistema. E para montar um sistema, a gente tem várias opções, várias maneiras de fazer isso. Eu vou escolher o jeito mais simples, que é aquele que consiste na soma das equações. Ok? Nós vamos somar essas duas equações. Pode ser somar ou subtrair, tanto faz. Eu vou somar. Tá? Então eu vou ter o seguinte, vejam só. 80A é igual a 800 menos T. E eu vou ter aqui que 20A é igual a T menos 200. E aí eu vou somar essas expressões. 80A mais 20A dá 100A. Aí, ó, 800 menos 200. Reparem que nós temos um T e um menos T. Quando você soma um número com ele mesmo, mas de sinais contrários, o resultado dá zero, né? Se você somar, por exemplo, mais 5 com menos 5, o resultado é zero. Se você somar mais 2 com menos 2, o resultado é zero. Então, se você somar mais T com menos T, o resultado também será zero. Então, a gente pode simplesmente, né, cancelar esses T's aqui. Ó. Então, observem que eu acabei de chegar numa segunda equação, que é 100A igual a 800 menos 200. Essa segunda equação só tem uma variável, que é o A. Só tem uma incógnita. Nós vamos determinar o valor desse A. Como é que você determina? Vejam, 100A é igual a 800 menos 200, dá 600. Então, vejam que o 100 está multiplicando o A, nós vamos levá-lo para o outro lado, ele virá dividindo. Nós vamos ter então que o A será 600 dividido por 100. Pessoal, se você cancela um zero do 100 com um zero do 600, outro do zero do 600 com outro zero do 100, nós vamos obter que a aceleração das caixas será de 6
metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração com que a máquina de Atwood irá funcionar. Tá ok? Bom, eu encontrei a aceleração, representei as forças e agora eu vou determinar a tensão no cabo. Como é que a gente determina essa tensão no cabo? Você utiliza qualquer uma dessas duas expressões que eu estou marcando aqui agora. Você pode escolher qualquer uma delas. É interessante a gente escolher aquela cujo T já está positivo, né? Mas isso não é obrigatório. Então nós vamos usar a expressão para a gente fazer o cálculo de T. Nós vamos usar a expressão 20A, que é igual a T menos 200. E aí, meus amigos, nós vamos ter o seguinte, né? Se 20A é igual a T menos 200, eu vou substituir no valor do A a aceleração que nós encontramos aqui, ó, que vale 6 metros por segundo ao quadrado. Então você vai ter que 20 vezes 6 é igual a T menos 200. Mas 20 vezes 6 dá 120, que é igual a T menos 200. Se nós pegarmos esse menos 200 e trouxermos para o outro lado, ele troca seu sinal. Então ele vai mais 200. Assim nós teremos 120 mais 200, que é igual ao T. Ou seja, a tensão na corda é 320 newtons. Então vejam, nós achamos a tensão na corda, 320 newtons. A aceleração das caixas, 6 metros por segundo ao quadrado. E representamos aqui as forças como pede o enunciado da questão. Essa é, portanto, a solução dessa questão de aplicação da segunda lei de Newton, envolvendo a chamada máquina de Atwood. Tá ok? Então é isso aí. Um abraço para todos. Valeu!